Bom dia, meus amores. Bom dia. Olha só, bem-vindos a mais uma aula de português. Nós vamos dar continuidade aí ao texto Na Toca do Coelho, tá? Que fala sobre o quê? Sobre Alice, né? No País das Maravilhas. Na página de número 27. Vocês vão ler esse texto, correto? Muito bem. E olha só o que está falando aqui na página de número 28. O prazer da leitura. O que acontece ao ler um texto de literatura? Eu quero que vocês digam a opinião de vocês antes de eu ler esse trecho aqui. O que acontece ao você estar lendo um texto de literatura? O que acontece? O que acontece quando você lê um livro de literatura? Você fica interessado. Fica interessado? Só isso? O que mais? E você aprende sobre Aprende sobre o quê? Sim. Manu, e aí? O que acontece ao ler um livro de literatura? Nós aprendemos. Entra no mundo da imaginação. Eu falei Manu, calma, cada um vai ter sua vez. Nós aprendemos porque conseguimos lembrar na nossa cabeça a memória da nossa palavra, dos verbos, nos divertimos passando do nosso tempo, fazemos algo que é bom para nós, por exemplo, passar um tempo fazendo uma coisa que é pra gente, por exemplo, lendo. Mesmo uma coisa que a gente gosta. Exatamente. E você, Davi, qual é a sua opinião? Ao ler um texto de literatura? Você entra no mundo da imaginação, Aham. vê o mundo de outro jeito e a senhora está aqui. Tá bom, Davi. Eu não sai do contexto da aula, por favor. Gente, prestem atenção. Então, é isso mesmo que eles acabaram de falar, tá? O leitor, ele passa a ter o quê? Um contato com outro mundo, né? O mundo do quê? Da imaginação. E essa literatura pode aproximar ou pode distanciar do quê? Do mundo real, certo? Aí aqui diz assim, no texto literário, o leitor participa de um jogo. Ele precisa aceitar que, naquele mundo imaginário, certos eventos e certas ações são possíveis. Quando lemos que Alice encontra um coelho falante, que ele tem um relógio, que ele cai na câmera lenta em um poço sob uma toca de coelho, o leitor aceita que isso é possível naquele mundo criado pela imaginação. Certo, queridos? Então, você vai viajar no mundo da imaginação. Então, pode ser o quê? Pode tanto aproximar como se distanciar do mundo real, porque ninguém nunca viu um coelho falar. Já viu? Quem já viu um coelho falar? Ninguém nunca viu, né, um coelho falar. Pois é. Então, quando você está lendo um livro literário, você vai viajar no mundo da imaginação, certo? Olha só. Então, o que é que vai ser feito, amores? Vocês vão fazer as atividades da página de número 28. A questão de número 1, alternativa A e B da página de número 29, certo? Antes, eu vou falar sobre os tipos de narrador. O narrador é o quê? Aquele que conta o quê? Uma história, tá? E essa história é organizada em quê? É organizado o quê? A narrativa. E insere o quê? Descrições, apresentando falas dos personagens, tá? Há narradores que interferem mais aonde? Na narrativa. E outros interferem muito menos na narrativa. E ao iniciar uma história, o autor do texto tem que tomar a seguinte decisão. Quem conta a história é ou não é um dos personagens? Essa escolha direciona como a história será contada. Narrador em primeira pessoa é aquele que, sendo um dos personagens, conta a história sob sua perspectiva. Esse narrador pode ou não ser protagonista, ou seja, o personagem principal, correto?
Aqui na questão de número 1 tá pedindo para ler os trechos das seguintes histórias. Vocês vão ler esses trechos e vão responder a alternativa A e B. Certo? Narrador agora em terceira pessoa. Nós falamos de primeira pessoa, que é narrado pelo personagem principal da história. Agora em terceira pessoa. É aquele que conta a história como se fosse um observador. Ou seja, não participa dos fatos narrados. Esse tipo de narrador pode assumir características diferentes, o que leva a duas classificações, a de narrador observador e a de narrador onisciente, certo? Olha os exemplos aí, a diferença de narrador observador para narrador onisciente. O narrador observador é quem conta a história, sabe o que aconteceu, mas não sabe tudo sobre os personagens, ou seja, não conhece seus pensamentos. E o narrador onisciente, este narrador, além de conhecer todos os fatos, ele conhece inclusive os pensamentos dos personagens, ou pelo menos de alguns deles. Certo? Vocês vão responder a questão de número 2. Vão ler esse trecho aí de Alice no País das Maravilhas e vão responder, marcar com um X aí, a alternativa correta. Tá pedindo para vocês copiarem no caderno um trecho em que fica evidente esse tipo de narrador. A resposta não é muito longa, então dá para fazer aqui no livro mesmo, não precisa de fazer no caderno, certo? Olha só, o tipo de narrador é um elemento a que se deve ser atento quando se ler uma obra. Essa é uma obra escolhida feita durante a criação de um texto narrativo. O que determina essa escolha depende da história. Ou seja, o tipo de narrador precisa ser apropriado para a história que se quer contar. Treine o uso dos tipos de narrador realizando a atividade a seguir. Essa atividade aqui na página de número 31, tá, amores? Prestem atenção. Reescreva o trecho de Alice no País das Maravilhas. Aqui já tem, ó, a fotinha, tá bom? No País das Maravilhas, empregando um narrador em primeira pessoa. Prestem atenção, gente. A passagem aí, desse trecho, tá passando o quê? Da terceira pessoa para a primeira pessoa, certo? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar da terceira pessoa para a primeira pessoa. Vocês vão usar a criatividade, fazer as adaptações necessárias, certo? Então, você vai estar passando da terceira pessoa as falas para a primeira pessoa, certo? Preste atenção como que... Vou dar um exemplo aqui só da primeira frase de como que vai ficar. Primeira frase, o restante vocês fazem, tá bom? É só para vocês terem uma ideia. Ó, como eu gostaria de sair dessa sala escura e passear entre aqueles centeiros de flores esplendentes e aquelas fontes fresquinhas. Mas não consigo sequer passar minha cabeça neste buraco. Essa é a primeira frase. Então, está falando em primeira pessoa. Como eu gostaria de sair dessa sala escura. Então, vocês vão passar esse trecho que está na terceira pessoa para a primeira pessoa. Tá bom? Nesse espaço, na página de número 31. Em qual texto? Preste atenção, amores. Na página de número 30, tá o trecho, tá? Aqui o trecho. Eu li a primeira frase de como que vai ficar. Olha na terceira pessoa como que está essa frase, perdão. Como ela queria sair daquela sala escura e passear entre aqueles canteiros de flores esplendentes e aquelas fontes fresquinhas, mas não conseguia passar sequer sua cabeça naquele buraco. E em primeira pessoa, eu já falei como é que fica, não é? Olha só, como eu, já mudou, sim ou não? Mudou da terceira pessoa para a primeira pessoa. Como eu gostaria de sair dessa sala escura
e passear entre aqueles canteiros de flores esplendentes e aquelas fontes fresquinhas. Mas não consigo, em primeira pessoa, sequer passar minha cabeça neste buraco. Aí o restante é com vocês, certo? Na página de número 32, está falando sobre o quê? Está falando... Então, preste atenção, na página de número 32, está falando ortografia. Gente, preste atenção. Junto ou separado? Observe, na fala, é comum que não identifiquemos uma pausa entre uma palavra e outra. Ou seja, elas são pronunciadas de forma contínua, não ficando claro para o ouvinte muitas vezes o final de uma palavra e o início de outra palavra. No entanto, na escrita, essa separação precisa ficar evidente, ou seja, a grafia tem que ficar correta. Preste atenção. Complete o trecho com as palavras que o professor vai ditar. A toca do coelho no começo alongava-se como um túnel, mas, de repente, abria-se como um poço. Tão de repente que Alice não teve um segundo sequer para pensar em parar, antes de ver caindo no que parecia ser um buraco muito fundo. Amores, as palavras que é para vocês colocarem aí nesses dois espaços em branco é de repente. Aí fica aí a pergunta, de repente separado ou de repente junto? Prestem atenção que na hora que nós estamos falando, muitas das vezes não dá para perceber que a grafia está o quê? Separada, né? Ou seja, as palavras são pronunciadas de formas contínuas, mas na grafia, quando você está escrevendo, na hora que está sendo pronunciado e você está escutando, às vezes não dá para perceber. Mas na hora que você está escrevendo, tem que estar a grafia corretamente. É de repente separado ou de repente junto? Olha só, amores. Na questão de número 2, também o professor, seja eu, a tia Cris, vai ditar as palavras que é para colocar aí nos espaços. Olha só. Letra A. Gosto de Alice no País das Maravilhas. Por isso, É junto ou separado? Separado, muito bem. Vou pegar o livro emprestado na biblioteca. B de bola. Seu livro deve estar embaixo. Embaixo, separado ou junto? Embaixo. Junto, muito bem. Ou em cima. Separado, muito bem, de sua cama. Letra C de casa. O que você vai fazer depois das aulas? O que? É junto ou separado? Separado. E lembrando que início de frase, letra maiúscula. Ótimo. Letra D de dado. Se você chamasse o professor, ele explicaria novamente a matéria. A palavra chamasse é junto ou separado? Junto. Muito bem. E de escola. Chama-se de narrador aquele que conta a história. Sim. É junto ou separado? Separado. E nesse caso é separado com o quê? Com hífen. Certo? Separado com hífen. O que é hífen, gente? Aqueles dois risquinhos. Isso. F de faca. A gente gosta de ouvir contações de história. Junto ou separado? Separado. Olha só a diferença, gente. Presta atenção. Tem a gente junto, que é um oficial da justiça, certo? É uma pessoa que trabalha na justiça. É um oficial junto. Gente. É um agente junto. Quando está falando das pessoas, em geral, é agente separado. Beleza? Ótimo.
Tem aqui foco na leitura. Também falando do texto de Alice no País das Maravilhas, na página de número 33. Vocês vão ler, correto? E vão responder a página de número 34, que é a última página de hoje que nós vamos fazer, certo? Olha só, as ações dos personagens, meus queridos, precisam ser o quê? Coerentes com as características deles e com o mundo criado pela imaginação, correto? Se o mundo real não devemos beber algo desconhecido, no mundo maravilhoso de Alice, isso pode fazer todo sentido. Certo, amores? Então, amores, presta atenção aqui na coerência que eu quero dizer, ó. Alice, ela está onde? Em um mundo maravilhoso, no país de quê? Das maravilhas. Embora ela possa ter receio de algumas coisas, como de beber um frasco com a palavra veneno, ela vai ter coragem de agir e tomar atitudes, ainda que arriscadas. Então, o que está querendo dizer aqui? Ao mundo real, você não pode, quando você vê um frasco escrito veneno, você não pode beber, ou pode? Não, né? Porque se você beber, você cai duro. Aí já era a sua vida, né? Mas já no País das Maravilhas, sim. Mesmo tomando todos aqueles riscos, pode acontecer, né? Porque às vezes pode vir um príncipe, pode vir não sei o quê. E a pessoa vai lá e ó, acorda do nada. Não é verdade? Então, temos que saber separar o real do imaginário. Por hoje é só. Qualquer coisa me procure, ó. Fiquem todos com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima aula. Tchau, tchau.